Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês passo a passo de como desenvolver este projeto que está na tela de vocês utilizando Angular, certo? Lembrando que esse projeto faz o consumo de uma API, que é essa Web API que nós desenvolvemos utilizando .NET 6. Tem um vídeo completo onde eu ensino detalhadamente como criar cada um dos endpoints, explicando o que cada um deles faz e como desenvolver todos eles utilizando o .NET. Caso você queira ter todo esse conhecimento, desenvolver do zero a API antes de vir aqui desenvolver o front-end, o vídeo vai estar na descrição para que você possa estar assistindo. Em casos de pessoas que não queiram desenvolver o back-end, que seria o Web API, e queiram focar apenas na parte do Angular, com o consumo dessa Web API e todos os tratamentos que nós vamos estar precisando fazer nessa linguagem para que o projeto, em sua finalidade, fique desta forma aqui, você pode estar assistindo o primeiro vídeo dessa série de vídeos, onde eu explico detalhadamente como realizar o clone dessa Web API, tudo que você precisa para estar utilizando ela, porque ela vai estar lá no nosso GitHub. Então, se você não quiser desenvolver do zero, você pode apenas cloná-la e focar apenas no front-end. Nesse primeiro vídeo que eu estou comentando com vocês, que também estará na descrição, vocês também vão ter o conhecimento da estrutura de pastas do Angular, além de o ensinamento de como estar instalando ele no seu computador. Então, basicamente, nesse primeiro vídeo que eu fiz foi um overview geral de como clonar a Web API, qual será o projeto que vai ser desenvolvido, a estrutura de pastas do Angular. Por ter muitas pastas, é interessante que antes de assistir este vídeo você tenha uma certa noção do que cada uma delas faz, como também mostrei as extensões que eu vou estar utilizando no meu Visual Studio Code para estar realizando essa codificação. Então serão extensões ali que facilitam e auxiliam no momento do desenvolvimento, certo? Então, agora, basicamente, eu vou dar mais um overview do que o nosso projeto faz antes que nós comecemos a colocar ali a mão na massa e desenvolver ele propriamente dito. Então, basicamente, é um CRUD completo, certo? Então aqui é um CRUD de funcionários, onde a gente consegue realizar a busca por funcionários. Então aqui, utilizando como base o nome, a gente vai digitando aqui e automaticamente já vai filtrando aqui a nossa tabela. Como também podemos cadastrar um funcionário novo, então deixa eu cadastrar aqui um funcionário teste, utilizando nome, departamento, turno, cadastrar. Então, a partir do momento que eu cadastro, ele já aparece aqui na nossa listagem. Como também percebam que alguns deles estão com uma bolinha vermelha, outros com uma bolinha verde. Isso significa que ou o funcionário está ativo ou inativo no caso da bolinha vermelha. Para realizar esse processo, basta clicar em detalhes do seu específico funcionário. Clicando em detalhes, a gente consegue ter toda uma visualização de informações desse funcionário, o nome, sobrenome, departamento, que a gente já consegue visualizar aqui na nossa tabela, porém, alguns outros detalhes que a gente não consegue visualizar, como o turno, a situação, se está ativo ou inativo, data de criação e alteração. Para inativar, basta clicar aqui em inativar o usuário e, basicamente, esse usuário vai se transformar em um funcionário inativo e ter a sua bolinha trocada para vermelha. A gente pode também realizar a edição de um funcionário, então perceba que a Josiane aqui está no departamento atualmente, no departamento de financeiro. A gente pode editar ela, mudar o departamento para o RH, por exemplo, e o turno que está à noite vamos mudar para amanhã. Editando, ela se transforma do turno do departamento de RH, e lá em detalhes a gente percebe que o turno dela foi modificado para amanhã. Perfeito? Então a gente consegue estar realizando então a criação, a edição, verificar os detalhes e a inativação de um usuário e estar buscando por ele. Outra funcionalidade que nós temos é aqui a de excluir um funcionário. Só que esse excluir, ele basicamente vai excluir definitivamente do banco. Então a gente não vai ter nenhum registro desse funcionário mais. Vamos utilizar aqui como exemplo o Roberto Geraldo. A gente vem excluir esse funcionário. Abre um modal em nossa tela, onde a gente pode confirmar se realmente queremos realizar a exclusão desse funcionário. Então, ele vai mostrar aqui o nome do funcionário, o departamento, para que seja possível dar uma segunda checagem antes de excluir. Então, clicando em confirmar, a gente exclui o funcionário. Caso a gente clique no excluir, venha nesse modalzinho não queira excluir, a gente pode clicar fora e a gente volta daí para a nossa tabela sem ter realizado nenhum tipo de ação. Então, basicamente, esse é o projeto que nós vamos desenvolver. Nesse vídeo, nesse segundo vídeo, a gente vai realizar todo o processo de lógica desse projeto. Então, a gente vai ser capaz, ao final desse vídeo, de cadastrar, de buscar, editar, inativar, entrar em detalhes, entrar nessas outras telas e, basicamente, excluir. Tá? Então, vai ser possível, ao final desse vídeo, realizar todas essas funções. Porém, sem realizar a estilização. A estilização, nós vamos estar utilizando o Angular Material para realizá-la. Então, a gente vai criar um terceiro e último vídeo onde a gente vai estar
importando esse módulo do Angular Material e utilizando cada um dos componentes que eles nos fornece, tá bom? Então, vamos colocar a mão na massa, porque a maior parte do projeto a gente vai estar realizando nesse vídeo aqui. Vamos lá. Beleza, então para iniciar o projeto, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma pasta vazia aqui na nossa área de trabalho mesmo. Você pode estar criando essa pasta aonde você quiser, na localização que você quiser aí no seu computador. Eu criei aqui na área de trabalho mesmo, dei o nome de Front-End Angular e basicamente vai ser dentro dessa pasta que nós vamos criar todo o nosso projeto de Angular, beleza? Primeiramente, eu vou estar utilizando a IDE Visual Studio Code para estar realizando toda essa codificação. Isso porque eu acredito que seja uma boa ideia para estar realizando a codificação em Angular por conta das extensões que elas nos fornecem e que ajuda ali a codificar de uma forma um pouco mais rápida. Então, eu vou clicar apenas aqui na parte de cima, vou colocar um CMD para abrir o meu prompt de comando aqui dentro dessa pasta e vou dar um code ponto. Com esse código a gente consegue abrir de uma forma mais rápida o nosso Visual Studio já diretamente dentro dessa pasta, perfeito? Posso fechar aqui o prompt de comando, posso fechar essa pastinha que está aberta e perfeito. Ok, nosso projeto está aqui. Eu vou mostrar rapidamente aqui as extensões, não vou especificar quais são elas e o que elas fazem, porque isso eu fiz no primeiro vídeo, mas caso você tenha caído de paraquedas aqui, só para que você possa se situar. As extensões relacionadas ao Angular que eu vou estar utilizando é esse Angular Essentials. Ele já baixa aqui um pacote de extensões aqui para você, que é o Angular Snippets, Angular Language, o ESLint, Prettier, Material Icons, esse GitHub Copilot, e essas duas aqui embaixo que eu não utilizo, que é o Peacock e o Winter Theme, tá? Eu não utilizo nenhum desses dois aqui. Mas, basicamente, vão ser extensões que vão estar nos auxiliando no momento ali da codificação, nos auxiliando no sentido de a gente escreve uma linha de código e ele já completa essa linha de código e assim por diante. É basicamente isso. E como tema, eu vou estar utilizando esse Dracula at Night, ok? Caso vocês queiram estar utilizando o mesmo, tá? Então, basicamente, em questões de temas e de extensões, é basicamente isso. Ok, então vamos agora realmente iniciar o nosso projeto de Angular. Para isso, aqui desse lado aqui, vamos clicar com o botão direito e Open Integrate Terminal. Então vamos abrir o terminal aqui. A gente vai usar bastante o terminal no projeto aqui de Angular, porque como no primeiro vídeo eu passei, nós instalamos o Angular CLI. Então, através do prompt de comando, a gente consegue aqui do terminal, nós conseguimos criar novos componentes e assim por diante. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o código ngnew, então o nome do nosso projeto, que é Front-End, nesse caso, Angular. Vocês podem estar colocando o nome do projeto que vocês desejarem. Dando um Enter, utilizando este ngnew, a gente vai estar criando o nosso projeto Angular efetivamente. Aqui ele vai dar uma mensagem perguntando se nós vamos utilizar rotas no nosso projeto. Então vamos colocar um Y aqui porque sim, nós vamos utilizá-las. E vamos utilizar CSS nas nossas estilizações, perfeito? Então, basicamente, colocando essas duas perguntas aqui, nosso projeto já começa a ser instalado. Perfeito, nosso projeto foi criado perfeitamente, então percebam que aqui é criada uma nova pastinha dentro do nosso projeto e dentro dessa pasta nós temos toda a estrutura de pastas do VS Code, tá? Então, basicamente para entrar dentro dessa nova pasta, a gente vai dar aqui no nosso terminal, deixa eu dar um clear antes para limpar aqui a tela, vou dar um clear aqui, beleza? Vamos dar um Ctrl+, para aumentar aqui um pouquinho esse tamanho aqui do terminal para vocês verificarem. Então, basicamente, a gente dá um CD e daí o nome da pasta em que nós queremos entrar. No nosso caso aqui, Front-End Angular. Então, basicamente, o nosso prompt já está dentro desta pastinha do Front-End Angular. A gente pode dar um code ponto para abrir um novo Visual Studio daí dentro da pasta efetiva do nosso projeto. Então, beleza, já estamos aqui dentro da nossa pasta do projeto, esse Front-End Angular. Já temos aqui toda a estrutura de pastas do Angular e assim por diante. Então, a gente já vai começar efetivamente a colocar a mão na massa. Aqui dentro do SRC, dentro do app, é onde vão ficar basicamente os nossos componentes, é onde a gente, na maior parte do momento, vai estar mexendo e vai estar rodando entre os arquivos, tá? Então, cada componente, ele é formado por 4 arquivos base. Então, é formado pelo seu CSS próprio, pelo seu HTML, pelo seu arquivo de testes e pelo seu componente TS, que é onde vai ficar ali todo o código TypeScript, onde a gente vai colocar toda a nossa lógica do projeto. Então, cada componente é separado por esses 4 arquivos. Percebam que, ao rodar o nosso projeto, automaticamente 4 componentes já foram criados. 4 componentes não. Um componente já foi criado com os seus 4 arquivos respectivos. Então, a gente tem aqui o CSS, HTML, o TS, o de testes e o TS.
Perfeito. Esses 4 componentes, percebam que no caso do HTML, ele já tem alguns arquivos aqui, tá? Ele já tem alguns arquivos formados. Então, a gente já consegue estar rodando o nosso projeto e vendo alguma coisa. Então, aqui no terminal, se certifica que o terminal está dentro da pasta onde você está, tá? E dá um ngserve. Aqui está perguntando se eu quero usar uma nova porta, porque eu já estou utilizando a porta 4200, sem problema nenhum, vamos utilizar uma nova porta. Provavelmente ele vai abrir nessa porta aqui, 59.500, não, outra porta aqui que ele abriu. Deixa eu copiar aqui. Colocar essa porta, perfeito. Percebam aqui que basicamente o projeto do Angular, ele já vem aqui com umas estilizações, já vem aqui com código HTML, como nós vimos aqui, que basicamente constrói essa página, tá? Então, ele já tem algumas coisas desenvolvidas aqui, perfeito. Então, só para você ter uma ideia de que esse componente é o componente que está sendo rodado em tela. Por que esse componente está sendo rodado em tela? Percebam que no arquivo TS desse componente, ele tem um seletor, tá? Ele tem um seletor que ele se chama AppRoot. E, basicamente, esse componente ele é formado por 3 questões. Então, ele tem esse seletor, que é a forma que nós vamos chamar esse componente. Ele tem um template URL, que é basicamente o arquivo HTML que ele vai respeitar e que ele vai estar seguindo. Tem o arquivo style, ou seja, o arquivo CSS, que ele vai estar seguindo e vai estar respeitando. E, basicamente, isso. É basicamente a formatação ali do nosso componente. Esse seletor é como nós vamos chamar esse componente dentro ali do nosso código HTML, tá? Então, percebam que no nosso index.html, que ele é basicamente como se fosse um arquivo geral, onde fica aqui o nosso read, o nosso doctype e assim por diante, o nosso body, nada mais nada menos, está chamando a tag respectiva ao nosso seletor. AppRoot. Então, é por isso que o AppRoot está sendo recarregado aqui na nossa tela principal. Então, a gente basicamente dá um recarregar na página, é o AppRoot que é recarregado aqui. Para comprovar isso para vocês, a gente pode vir aqui no App Component HTML, dar um Ctrl A e apagar tudo que tem aqui. Fazendo esse processo, a gente percebe que a nossa tela basicamente fica vazia. Da mesma forma que se eu escrevesse aqui no P um oizinho, irá aparecer um oi aqui em nossa tela. Tá bom? Então, é basicamente esse componente que está sendo chamado. Porém, percebam que no nosso projeto final, a gente tem várias divisões de componentes aqui. Então, esse basicamente aqui seria o nosso componente que nós chamaríamos de componente home. Nós temos aqui o componente de cadastro, um componente de edição e assim por diante. Mas a gente não quer utilizar um componente base que veio do nosso Angular. A gente quer criar os nossos próprios componentes. No nosso caso aqui, nós queremos que a página inicial ela seja recarregada e apareça o nosso componente home. E é isso que nós vamos criar agora. O componente home, que é onde vai basicamente ficar a nossa porta de entrada do projeto. A gente consegue acessar basicamente quase todas as funcionalidades do nosso projeto e ter a visão da nossa lista de funcionários já inscritos, já cadastrados, através desse home component. E é isso que a gente quer. Então, vamos aqui basicamente abrir um novo terminal. Então, a gente consegue vir nesse maisinho e em paralelo ao terminal em que está rodando a nossa aplicação, a gente consegue abrir um novo terminal onde a gente vai criar novos códigos, tá bom? Então, colocando o código de ng generate component, a gente consegue estar gerando um novo componente, tá? Então, agora a gente basicamente precisa especificar em que caminho esse componente vai estar. No nosso caso, eu quero criar uma nova página chamada Pages, e dentro dessa página Pages, eu vou criar o componente chamado Home, tá bom? Então, dentro dessa página Pages, eu quero o componente Home. Porém, percebam que eu estou dentro do front-end Angular, que é basicamente a nossa página, a nossa pasta principal, e então a nossa página do projeto. Só que eu não quero que esse nosso componente seja criado aqui no root, nessa parte aqui, que é o que aconteceria se eu rodasse esse código. Eu quero que esse componente ele seja criado dentro da pasta app. Então, o que a gente vai fazer? Vamos apagar esse código aqui, dar um cd src, apagar esse cara aqui, dar um cd src. Então, agora eu estou dentro dessa pasta src e dar um cd app. Agora eu estou dentro da pasta app. E é aqui que eu quero fazer, então, o nosso código de generate component, tá? Basicamente aqui, generate component, pages/home. Perfeito. Rodando esse código aqui, vai ser criado um novo componente home dentro de uma pasta pages aqui dentro de app. Vamos ver aqui se foi rodado. Perfeito, foi tudo criado.
pages, e como eu disse, cada componente ele é composto por 4 arquivos, o CSS, HTML, o de testes e o TS. Então, o nosso home foi criado, ele já tem um códigozinho aqui de homeworks, porém, ele não está aparecendo aqui em nossa tela. Por quê? Porque o que está sendo renderizado aqui no nosso index é o app root. A gente vai permanecer deixando o app root aqui, porém, lá no app component do HTML, o HTML desse componente do app root, que é esse carinha aqui, a gente vai falar que ele vai basicamente renderizar o nosso componente home. Para isso, a gente precisa descobrir qual que é o nosso seletor desse componente aqui. Então, a gente abre aqui o nosso home component TS e a gente descobre que o nosso seletor é app-home. Então, todos os seletores eles vão seguir essa regra de nomenclatura. Eles vão iniciar com app- e daí o nome do componente que a gente criou, no nosso caso, o home. Então, eu copio esse seletor e lá dentro do nosso app component, o que esse app component vai renderizar? Ele vai renderizar basicamente uma tag que vai ter o nome do nosso seletor do home. A partir desse momento, agora o nosso home está sendo renderizado aqui em tela, porque o nosso HTML do home realmente ele mostra homeworks. Então, perfeito. Agora a gente já deu um passo à frente no nosso projeto. A gente já sabe que o nosso componente home é o que está sendo renderizado em tela. Perfeito? Então, é basicamente isso. Agora, dentro do nosso home, a gente vai criar todo o nosso HTML. Todo HTML referente a essa página aqui, tá bom? Então, a nossa tabela, o botão de cadastrar, a busca, tudo a gente vai criar aqui no nosso HTML. Primeira coisa que nós vamos ter aqui vai ser uma div, basicamente. Dentro dessa div, a gente vai ter um botão de cadastrar novo usuário, novo funcionário, no caso, né? Cadastrar novo funcionário. Então, percebam que essa div, nada mais, nada menos, vai ser do que essa parte aqui de cima, tá? Então, ela vai conter o cadastrar novo funcionário e o botão de input, tá? Então, vamos aqui. Botão de cadastrar novo usuário, uma nova div, onde vai conter ali a nossa label de procurar. E logo embaixo da nossa label de procurar, nós vamos ter o nosso input especificamente. Dentro do input aqui, a gente pode colocar um placeholder de qual registro está buscando. Qual registro está buscando. E beleza. É isso que a gente vai colocar aqui. Na nossa label, a gente não precisa colocar esse for. Vamos tirar o for, porque daí vai ficar buscando aqui basicamente o input, já está em cima dele, é o único input que nós vamos ter nessa tela. Dentro dessa div, vamos colocar aqui uma classe de input box. Vamos deixar já incluídas as nossas classes, para depois nós estilizarmos no CSS algumas coisas, mas essas estilizações nós vamos fazer tudo lá dentro do terceiro vídeo, onde a gente vai usar o Angular Material, certo? E ok, a gente tem o botão, tem a nossa div principal aqui referente ao cadastro de funcionários e ao nosso input de busca, também vai ter uma classe, que vai ser a funcionário box. Perfeito, vamos salvar isso daqui, vamos ver lá no nosso projeto, e já está aqui, cadastrar novo usuário, o procurar e qual registro está buscando. Então, a parte de cima está feita, e agora falta basicamente a gente criar a nossa tabela, né? Então, a nossa tabela onde vai ficar todos os nossos registros. Então, vamos criar aqui uma table. Ela vai ter como classe table mesmo. Vai ter um tHit, que vai ser o cabeçalho dessa nossa tabela. Uma linha apenas, que vai ser o nosso tr. E daí vão ter as colunas, que são os th. Então, a primeira coluna, ela não vai ter nome nenhum. Por que não vai ter nome nenhum? Essa nossa primeira coluna, ela quer dizer, é respectiva a nossas imagens aqui, onde vai ter a imagem de inativo e a imagem de ativo. E percebam que ela não tem nome nenhum aqui em cima. Então, é basicamente isso. Vamos criar um th com o tipo nome, com um nome, né? Um th de sobrenome, um th do departamento, perfeito. E outros dois th sem nada também, que vão ser respectivos aos nossos botões aqui. Então, o botão de editar e detalhes é um th e o botão de excluir é um terceiro th. Perfeito. Então, o thead está pronto. Agora, a gente precisa desenvolver o nosso tbody, que é o corpo ali do nosso projeto, o corpo ali da nossa tabela. Dentro dela, nós vamos ter uma linha
Então, cada linha vai ser formada por alguns tópicos aqui. Então, percebam que cada linha ela é formada por alguns tópicos específicos. Então, beleza. Vai ser formada por uma linha. Vamos colocar aqui um TD. Por enquanto, vamos deixar vazio esse TD, porque esse TD vai ser referente às imagens. A gente precisa ter dado um andamento antes de a gente ver essa questão das imagens, como é que elas vão funcionar. Mas vamos já preencher a parte de baixo. Então, depois do TD com relação à imagem aqui do nosso ativo e inativo, nós temos o nome. Então, vamos colocar aqui um nome Carlos, basicamente. Embaixo, um novo TD, que é do sobrenome. Vamos colocar Eduardo. E depois nós temos outros dois TD. O primeiro TD que nós temos é referente ao botão de editar e o de detalhes. Então, dentro desse TD, a gente vai ter dois botões. O primeiro de editar e o segundo botão de detalhes. Perfeito? Então, tá aqui. Perfeito. Editar e detalhes. Perfeito. E embaixo, nós temos um outro TD, onde ele vai ter o nosso button de excluir. Então, perfeito. Tá formado aqui. Nós temos a nossa tabela, tá? Nós temos... esqueci do departamento. Deixa eu colocar aqui o departamento. Vamos colocar aqui um TD RH, logo depois do sobrenome. E perfeito. Então, aqui a gente tem a nossa tabela, que é o nome Carlos, sobrenome Eduardo, departamento RH, e 3 botões aqui, o primeiro editar e detalhes e o excluir. Então, basicamente aqui está formado o que seria a nossa tela home. Ela tem basicamente isso daqui, nada mais, nada menos que isso daqui. Perfeito. Então, agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos estar primeiro, dentro da nossa pasta Assets, nós vamos estar criando uma nova pasta, que o nome dela vai ser Images. Nós vamos ter a pasta de imagens aqui, tá? E dentro dela eu vou colocar daí, então, as nossas duas imagens, que é a imagem de ativo e inativo, tá? Essas imagens aqui você pode estar pegando ali no nosso GitHub para você usar como padrão. Mas é basicamente uma imagem com uma bolinha verde e uma imagem com uma bolinha vermelha para estar especificando se a pessoa está ativa ou inativa, tá bom? Então, perfeito. Então, aqui no nosso HTML, nossas imagens, elas ficariam aqui. Então, a gente pode estar colocando aqui, por exemplo, uma image, uma tag image, o src dela, ou seja, o caminho onde ela está no assets, images @ativo.png. Vamos ver se apareceu aqui em tela a imagem, ó, apareceu aqui a nossa imagem vermelha. Vamos colocar aqui o nosso image assets, vamos copiar esse daqui, colocar aqui, e vai ser o nosso inativo PNG. Então, a gente tem as duas imagens aqui em tela, tá? Beleza. Então, nossas imagens, elas já estão aparecendo aqui, só que elas estão maiores, né? Estão bem grandes. Para nós diminuirmos ela, vamos colocar aqui um style em linha para essas duas tag images, para a gente não precisar ficar vendo aquelas imagens daquela forma que fica difícil a visualização. A gente vai colocar uma altura aí de 20 pixels. E uma largura de 20 pixels nas duas, tá? Então, tanto aqui na imagem de ativo como na imagem de inativo. Então, percebam que elas vão diminuir e ela vai ficar aqui do ladinho, uma e a outra, ao mesmo tempo. Isso a gente vai arrumar daí ali com o nosso Angular, tá? Para que apareça apenas a vermelha quando a pessoa estiver inativa e apenas a verde quando a pessoa estiver ativa. Por enquanto, vamos deixar as duas aqui lado a lado. Então, ok, nós criamos o nosso projeto. Ele tá aqui, tá... criamos aqui a nossa tabela, o nosso componente home, a parte do HTML, porém percebam que ela está estática, certo? Então, a gente não consegue, por exemplo, adicionar um funcionário e ele aparecer na nossa listagem. Da mesma forma que não está aparecendo uma listagem fiel, né, ao que nós temos no banco. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Seguinte, nós precisamos aqui colocar dados que venham da nossa API. Então, chegou a parte em que nós precisamos buscar os dados da API. Para isso... para nos conectar à nossa API, a gente precisa de uma nova pastinha aqui no nosso projeto, que é a pasta de Environments. Essa pasta é onde a gente vai colocar o link da nossa API, tá? Para nós conseguirmos nos conectar a ela e trazer daí, então, os endpoints, né? Fazer os requests para os nossos endpoints e trazer as informações que ela nos retorna, tá? Para gerar essa pastinha, é um novo código que nós vamos fazer aqui embaixo, que vai ser o ng generate environments. Dando o ng generate environments, então beleza, rodando esse ng generate environments, perceba que 2 arquivos foram
criados, e você percebe que aqui foi criada uma pasta de environments. Tem tanto o environments normal, aqui que seria o de produção, por assim dizer, e o environments development, que é aqui o de ambiente de desenvolvimento. Então, basicamente aqui, o que a gente precisa fazer? Colocar a URL da nossa API. Como que a gente descobre a URL da nossa API? Tá? Você já precisa, então, ter a sua API clonada ou criada de acordo com o vídeo que nós criamos, né, que foi feito o vídeo aqui no nosso canal, ou você pode clonar ela, onde eu explico detalhadamente o processo no nosso primeiro vídeo. Então, beleza. Tendo a API aqui, você consegue descobrir o link da API de uma forma bem rápida. Ou você vê aqui o caminho, já está aqui, ou você quer saber o caminho de um endpoint específico, basta testar esse endpoint. Então, try out, no caso aqui nosso banco está vazio, então por isso não retornou nada, mas aqui nós temos basicamente o caminho da nossa API. Então perceba aqui, para dar um get funcionário, ele basicamente faz um HTTPS, localhost, daí a nossa porta, que é o que está aqui em cima, e daí um /API /funcionário, daí para pegar o funcionário. Se a gente fosse fazer um inativa funcionário, por exemplo, a gente teria aqui um API /funcionário /inativa funcionário e daí o ID do funcionário específico. Mas com esse daqui a gente já consegue dar andamento. Então a gente vai basicamente copiar esse daqui. Não vamos copiar o funcionário no final, porque como a gente viu, ele pode variar de acordo com o endpoint. Então vamos copiar só esse daqui. E vamos criar uma nova variável aqui. Vamos colocar aqui API URL. Entre aspas aqui, peraí. Perfeito, então essa é a API URL, a gente criou no Environment Development, certo? Você pode criar nos dois, se você quiser, não tem problema, como aqui a gente não vai chegar a colocar em produção, então pode colocar aqui nos dois, não tem problema, mas aqui geralmente você deixaria no Environment a questão de o link de produção, né, quando tiver publicado ali o seu projeto, e aqui para o seu ambiente de desenvolvimento. Perfeito? Então, ok, a gente colocou aqui as nossas APIs. Então, agora a gente já consegue, se é possível, realizar algum request para essas APIs através desses endpoints ali. Perfeito. Então, como é que a gente vai fazer um endpoint para a nossa API? Como que a gente vai chamar a nossa API? Para isso, a gente precisa de um serviço. Esse serviço, ele é o responsável por pegar o link da nossa API que a gente colocou ali no Environments e se conectar a ela para tentar buscar um endpoint específico e trazer os dados aqui para o Angular, tá? E isso a gente faz numa pasta que nós chamamos de serviço, para deixar tudo bem separadinho, de services no caso, né? Então, para isso, a gente vai criar um novo service. A gente vai colocar um ng generate service. E esse service eu quero colocar numa pasta separada. Então, eu vou colocar uma pasta chamada services, daí funcionário, pronto, funcionário. Porque daí vai criar um service de funcionário, né? Um funcionário service. Dando um enter, é para criar então aqui, dentro da nossa app, uma nova pasta chamada services, onde a gente tem aqui o funcionário services. Perfeito. Então, esse basicamente aqui é o nosso funcionário services. Ele já está aqui fazendo um import de um injectable. Por quê? Injectable, sei lá como podemos estar falando. Mas basicamente aqui. Essa diretiva, ela praticamente está falando para nós que esse arquivo aqui de service, ele pode ser injetado em qualquer outro local, tá? Então, a gente pode estar utilizando da injeção de dependência para estar recebendo esse service em qualquer outro componente, por exemplo. E isso a gente vai precisar fazer. Porque, por exemplo, aqui a gente vai fazer o endpoint, a gente vai chamar um endpoint da nossa API para pegar os dados. Porém, esses dados não vão ser utilizados aqui. Esses dados vão ser utilizados dentro da nosso componente home, por exemplo, do nosso home TS. Então, a gente vai precisar fazer uma injeção de dependência do funcionário service aqui dentro do nosso home TS. Mas, por enquanto, vamos primeiro fazer o processo em que a gente consegue estar pegando alguma coisa de dentro da nossa API. Tá? Então, vamos vir aqui e vamos basicamente buscar o que a gente colocou lá dentro da nossa pasta environments. A gente vai criar aqui uma variável chamada API URL. Tá? Vamos colocar aqui esse sinalzinho para a gente conseguir concatenar algumas informações que a gente vai criar aqui dentro. Sinal de dólar e daí abre e fecha chaves. Agora a gente consegue estar criando um código aqui dentro, tá? Então a gente vai chamar o quê? O nosso environment. Daqui você consegue diferenciar. Tem tanto o environment development e o environment, que é basicamente o que está em produção. Vamos pegar aqui da development, do ambiente de desenvolvimento.
E dando um ponto, a gente consegue pegar a variável que está lá dentro. Então, a app URL. A API URL. Só que para buscar ela, a gente precisa dar um barra funcionário. Porque como nós vimos aqui, grande parte dos nossos endpoints, eles utilizam... Deixa eu abrir aqui. Grande parte dos nossos endpoints, eles vão utilizar um barra funcionário. Então, uma API barra funcionário. Então, basicamente, a gente pegou a API e concatenou com barra funcionário para criar o endpoint completo. Tá? Então, perfeito. Para a gente conseguir dar continuidade, a gente vai precisar usar o HTTP Client, que é o módulo que a gente precisa importar. Então, a gente tem que vir aqui no App Module. E dentro do App Module, a gente vai fazer um novo import. Certo? Então, para fazer o import, a gente tem que vir ali na App Module e dar um import. Vamos abrir e fechar chaves aqui. E o que a gente vai precisar utilizar é o HTTP Client Module. Tá? Ele vem da onde? Ele vem do Angular Common /HTTP. Perfeito. Então, a gente importou. A partir do momento que importa, a gente tem que copiar aqui esse HTTP Client Module e colocar aqui no Imports. Tá? Então, a gente coloca uma nova vírgula aqui, HTTP Client Module. Perfeito. Tendo importado aqui dentro do nosso App Module, a gente já consegue estar utilizando aqui no decorrer do nosso código. Então, aqui, agora a gente pode importar, dar um import no HTTP Client. Perfeito. E daí ele já busca automaticamente aqui, Angular Common HTTP. Perfeito. Aqui no nosso construtor, para a gente conseguir estar utilizando o nosso HTTP Client, a gente precisa fazer o que seria basicamente uma injeção de dependência. De certa forma, a gente coloca aqui um private, a gente vai chamar de HTTP, e ele é basicamente um HTTP Client. Prontinho. Agora, fazendo essas importações tanto no nosso App Module como aqui no nosso Service e realizando aqui a injeção de dependência, onde a gente cria uma variável que a gente vai estar utilizando no decorrer do código e ela é do tipo HTTP Client, a gente já consegue fazer as nossas requisições, tá? A primeira requisição que a gente vai fazer qual é? No nosso home, a listagem de funcionários, ela está utilizando como endpoint nada mais nada menos do que esse get funcionários, porque ele está buscando basicamente todos os funcionários que nós temos no banco. Então, vamos aqui criar um novo método que nós vamos chamar de get funcionários. Perfeito. E esse get funcionários é basicamente o que vai bater nesse endpoint que traz todos os funcionários que nós temos no banco, tá? Certo. Então, criado aqui o método de get funcionários, nós precisamos verificar qual vai ser o retorno dele, tá? O retorno dele vai ser um observable. Porém, qual o tipo desse observable? O tipo desse observable depende basicamente do tipo de dado que vai vir da nossa API. Se nós verificarmos aqui a nossa API, ela retorna o quê? Basicamente, ela se torna um objeto, onde dentro desse objeto nós temos dados, nós temos uma mensagem e nós temos um sucesso, que pode ser true ou false. Perfeito? Então, o primeiro objeto que ela retorna é um response. Se vocês forem verificar dentro da API que vocês vão ter clonado aí no banco de vocês, no computador de vocês, ou desenvolveram junto conosco, vocês vão perceber que o retorno da nossa API é basicamente esse daqui, é esse service response. Deixa eu diminuir aqui, fica mais fácil para visualizar. Esse service response, que como eu disse, ele é formado por dados, por uma mensagem e por um sucesso que pode ser true ou false. E os dados, eles, nesse caso aqui, na API ele está de uma forma genérica, mas nessa API a gente só retorna o tipo funcionários, que é o funcionário model. Então, dentro desses dados, nós temos um novo objeto que é o funcionário model, que daí é composto basicamente com todas essas questões aqui, que é o ID, o nome, sobrenome, departamento, ativo, turno, data de criação e data de alteração, tá? Então, a gente precisa de alguma forma mapear esses dados dentro do Angular. Para isso, nós vamos criar o que nós chamamos de models, mas aqui dentro do Angular. Então, aqui, dentro da pasta app, a gente pode estar criando um novo folder, que a gente vai chamar de models, e aqui a gente vai ter dois arquivos, dois files. Um que vai ser o funcionários.ts, que basicamente vai conter todos os dados dos funcionários, e um que vai se chamar response.ts. Esse response.ts vai representar nada mais nada menos do que esse objeto aqui, que tem dados, mensagem e sucesso. E o funcionários, ele vai basicamente estar dentro desses dados,
que é o que vai representar o nosso funcionário model, tá bom? Então, a gente precisa mapear tudo aqui dentro do nosso response e do nosso funcionário TS. Então, primeiramente, a gente vai dar um export interface aqui, e a gente vai chamar de response, também tendo aqui como se fosse receber um generics. Porque se a gente fosse modificar a nossa API e retornar vários tipos de response, a partir de então, a gente poderia estar utilizando esse mesmo, vários tipos de objetos, né? Vários tipos de um funcionário, serviços, produtos, etc. A gente poderia estar utilizando essa mesma interface aqui. Então, beleza. Então, o que ela tem como propriedades? Primeiro, ela tem os dados, que é do tipo T, que a gente vai receber. A gente tem a mensagem, que é do tipo string. Nós temos o sucesso, que é do tipo boolean, que é basicamente o que a gente tem na nossa API, o que está retornando. Então, se a gente abre aqui o nosso service response, é o dados do tipo T, mensagem do tipo string, sucesso do tipo boolean. Perfeito, a gente já mapeou o nosso response. Vamos mapear agora, então, o nosso funcionário. Então, da mesma forma, vamos dar um export interface, funcionário, e aqui a gente vai colocar um ID, que ele pode vir ou não, porque se a gente estiver criando, às vezes, um funcionário, algo do gênero, a gente pode não ter o ID naquele momento. Então, a gente pode colocar o ID como nullable. Para isso, a gente coloca ali esse sinalzinho aqui de interrogação. Perfeito. Então, ele vai ser do tipo number. Perfeito. Nós temos o nome, que é do tipo string. Sobrenome, que é do tipo string também. Departamento, que é do tipo string. O nosso ativo, que é o boolean, se diz se está ativo ou não. O turno, que é do tipo string. E a data de criação, que pode ser nullable também, que vai ser do tipo string. E a data de alteração, que pode ser nullable também, e também vai vir de tipo string. Mesmo sendo uma data, quando a gente for pegar ela do banco, ela vai estar vindo de tipo string. Quando a gente pegar ela do nosso projeto aqui, ela vai estar vindo do tipo string. Então, a gente vai tratar ela como uma string aqui dentro do Angular, tá bom? Então, perfeito. A gente mapeou aqui os nossos recebimentos, né? O que vem da API. Vem uma response e dentro dos dados dessa response vem um funcionário. Ok, perfeito. Então, aqui no nosso observable, agora a gente já consegue especificar qual que vai ser o retorno, né? Então, vai ser um observable, isso é fato, mas que tipo de observable vai ser? Nesse caso, vai ser um response. O response é do tipo generics, então ele tem que receber alguma coisa aqui dentro, algum tipo de model, algum tipo de outro mapeamento, que no nosso caso, a gente já sabe que vai ser o mapeamento de funcionário. Perfeito. Então, agora vamos importar isso daqui, porque está dando erro porque a gente não importou. Então, dando um quick fix, a gente consegue importar o funcionário model. Funcionários estão importados. O response foi importado aqui, acho que não ainda. Aqui, ó, o observable acho que não foi importado ainda. Deixa eu dar aqui um quick fix. Eita, deixa eu fechar aqui. Um alt, um control ponto, acho que já vai. Aí, ó, control ponto. Então, a gente já pode importar aqui do RxJS o nosso observable. Perfeito. Então, fizemos o import do observable, do funcionário, só que não fizemos o import do nosso response. Aí, da model response. A function whose declare, void or any must return a var. Beleza, agora já está aqui certinho. O que a gente precisa basicamente é retornar algum valor, porque daqui o erro que está acontecendo é porque a gente não está retornando nada. Então, a gente dá um return e ok. O que a gente vai estar retornando? O que a gente vai estar retornando é o resultado que nós teremos da solicitação e do request que nós estamos fazendo. Então, primeiramente, para fazer esse request, a gente vai usar o nosso HTTP client. Então, this, para mostrar que é desse documento aqui, a gente vai pegar o nosso HTTP, que nós recebemos aqui através da injeção de dependência ali do HTTP client. E o método que nós vamos estar realizando dentro da nossa API vai ser o método get. Por quê? Porque a gente vai pegar arquivos. E se a gente verificar aqui no nosso endpoint, realmente é o método get esse cara aqui. Então, o get
Esse get vai nos dar um retorno igual ao que está no observable, então é um response funcionário, porém percebam que aqui nós estamos colocando um response funcionário de forma que venha um funcionário apenas. Só que no get funcionários, como a gente vai pegar todos os registros do banco, provavelmente vai vir uma lista, vai vir mais de um. Então a gente coloca um abre e fecha colchetes. Um abre e fecha colchetes, perfeito? Então, colocamos aqui e colocamos aqui no retorno do get também, tá? E dentro daí, então, de parênteses, a gente vai colocar aonde que vai estar sendo realizada onde que vai estar sendo realizado essa requisição. Então, aqui que a gente vai colocar basicamente o nosso link da nossa API. Então, o this API URL. Prontinho. Fechou. Então, basicamente aqui, a gente está dando um get. A gente sabe que esse get vai nos tornar uma resposta de funcionário em lista, então uma lista de funcionários dentro de um response. E onde que a gente vai fazer esse get? Dentro desse this API URL. Então, a gente está só falando que ele vai vir aqui, vai fazer esse get, vai executar esse get, e o resultado desse get, ele vai retornar. Tá? Então, é basicamente isso. A gente já fez o nosso primeiro endpoint. E é esse endpoint que a gente precisa estar utilizando aqui no nosso Home Component TS. Por quê? Porque é aqui que a gente vai pegar os dados para daí conseguir enviar para o nosso Home HTML, para ele conseguir renderizar aqui em tela. Então, para a gente primeiro estar conseguindo acesso a esse get funcionários, a esse método, a gente precisa estar fazendo a nossa injeção de dependências aqui dentro do nosso Home TS, tá? Então, vamos primeiro iniciar com esta parte. Beleza. Primeiro, vamos fazer aqui, então, um construtor. Vamos criar um constructor aqui para a gente estar conseguindo fazer a nossa injeção de dependência. Ele vai receber, basicamente, um private funcionário service, vamos chamar, que vai ser do tipo funcionário service, que foi o que a gente criou. Já fez a importação aqui em cima certinho e agora a gente já consegue estar utilizando os métodos através desse funcionário service aqui. Agora, na nossa classe, a gente vai implementar um onInit. Então, a gente coloca aqui um implements onInit. Perfeito. E daí aqui, a partir do momento que a gente implementa um onInit, a gente precisa criar um novo método aqui dentro da nossa classe, que vai se chamar ngOnInit. Ok, o que isso significa? Que a partir do momento que esse Home Component for renderizado em tela, o que tiver dentro desse método aqui de ngOnInit vai ser a primeira coisa que vai ser executada, tá? Então, vai ser a primeira questão que vai ser executada. E é exatamente o que nós queremos. A partir do momento que a gente abre o nosso home, a gente quer que a primeira coisa que seja executada é um get para pegar todos os funcionários que tem no banco para conseguir listar todos os funcionários na nossa tabela. Então, a gente vai utilizar o ngOnInit para isso. Então, beleza. Antes de tudo, como a gente sabe que a gente vai receber os funcionários desse método de get funcionários, a gente precisa ter uma variável para a gente colocar todos esses funcionários dentro. A gente vai colocar aqui uma nova variável, a gente vai chamar de funcionários, que ela vai ser do tipo funcionário, porque a gente já mapeou um tipo funcionário, a gente já sabe exatamente quais são os parâmetros que ele tem, né? Quais são ali os itens que ele tem, o que ele é composto, e ele vai ser basicamente, então, uma lista de funcionários que, atualmente, ele já vai ser iniciado como uma lista vazia. Então, aqui dentro do Angular, a gente criou uma variável do tipo funcionários lista, que ela já é instanciada aqui como uma lista vazia. E nós temos também um funcionário geral, que também vai ser o tipo funcionário lista, que já vai ser instanciado como uma lista vazia. Vocês vão entender mais para frente o porquê eu criei duas variáveis iguais, basicamente, e por qual vai ser a funcionalidade disso. Mas já adiantando, a gente cria dessa forma para conseguir fazer a nossa busca, para a gente conseguir buscar funcionários dentro desse input aqui que nós criamos de busca, de procurar, tá bom? Mas isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Então, dentro aqui do nosso ngOnInit, o que a gente quer fazer? A partir do momento que a gente renderiza o Home Component, a gente quer ir no nosso funcionário service, então this funcionário service, que a gente já viu que é esse carinha aqui, que agora a gente consegue ter acesso basicamente a esse arquivo de forma indireta. Então, a gente dá um ponto e percebam que a gente consegue estar entrando nesse get funcionários, que é o método que a gente criou. O método ele não recebe nada,
Então, a gente pode só abrir e fechar aqui os nossos parênteses. E para pegar os itens de dentro dessa requisição, a gente dá um ponto subscribe. Perfeito. Dentro desse ponto subscribe, a gente vai receber uma data, ou seja, que é a informação que a gente recebe de dentro dessa solicitação. Então, é basicamente o retorno da nossa API, está dentro desse data, ok? Beleza. Agora, se a gente der um console log, data, a gente já consegue ver algumas coisas, tá bom? Então, beleza. Nosso projeto, ele já está rodando aqui ainda, está rodando certinho. Vamos abrir aqui. É basicamente esse projeto aqui. Vamos dar um inspecionar para a gente ver o que vai acontecer nesse console log. Vamos colocar aqui do ladinho. Aí, beleza? Ficou aqui do ladinho do nosso projeto. Vamos vir aqui no console log. Tá, ó, ele tá dando um 404. Então, basicamente, ele não tá localizando a nossa API. Vamos ver certinho o porquê. Percebam aqui, tá dando problema por conta dessas duas barras aqui. Por quê? Porque percebam que quando a gente criou o nosso endpoint, a gente colocou um barra funcionário, só que dentro do nosso environments, que é de onde a gente está pegando, a gente já colocou um barra aqui. Então, a gente pode tirar o barra que está aqui, do environment, ou tirar o barra que está dentro aqui do momento que a gente formou aqui o nosso link, tá? Para não ficar duas barras. Agora é para se comunicar. Perfeito. Se comunicou. E percebam que do nosso console log que nós colocamos aqui no Home TS, que a gente deu um console log da data que está vindo desse endpoint, o resultado do nosso API, a gente percebe que ele veio o resultado. Ele veio um dados vazio, porque não tem nada no banco, mensagem, nada, e sucesso, porque a gente conseguiu fazer a solicitação. A única coisa é que retornou um array vazio. Se a gente vem e faz o mesmo processo aqui dentro do nosso endpoint direto da API, é exatamente esse resultado que a gente tem, e é o que a gente está recebendo lá, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem e é exatamente isso que a gente precisa. Agora, ok, a gente já sabe que a gente está conseguindo se comunicar lá com os nossos dados, só que ainda a gente não tem nenhum dado cadastrado. Beleza, então a gente já sabe que a gente está conseguindo se comunicar com a API, a única coisa é que ela não tem dados cadastrados ainda. Mas a gente consegue estar dando andamento mesmo assim. Daqui a pouco a gente cria um método para estar conseguindo cadastrar novos funcionários e daí vem em tela todas as informações. Mas percebam o quê? Que o que a gente vai colocar dentro desse funcionários não é o data especificamente, porque aqui no data a gente tem o dados, mensagem e sucesso. O funcionários em si é apenas o que está dentro do dados. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai basicamente falar que a nossa variável dados, vamos ver aqui, vamos primeiros. Criar uma nova variável aqui dentro. A gente vai chamar de dados. Esses dados, basicamente, são o data.dados. Então, esse daqui realmente são os dados referentes aos funcionários específicos que nós temos no banco, não ao response. O data é o response completo. Os dados dos funcionários específicos é o que a gente está dentro do dados, é a data e o dados, tá bom? Então, dentro da data, os dados, tá bom? Beleza. Agora, esses dados, a gente vai dar uma mapeada neles. Por quê? Porque eles vão ser mais de um. Eles vão ter vários itens. Então, de acordo com a quantidade de usuários que nós tenhamos, é a quantidade de funcionários que nós vamos ter. Aliás, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor esse processo, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar dando um console log aqui do data. Perfeito. Um console log do data. Vamos vir aqui na nossa API, a gente está com a nossa API feitinha, e vamos dar um post, ou seja, vamos criar um funcionário dentro da nossa API diretamente. Então, vamos dar um post, eu vou deixar esses dados aqui mesmo, vamos dar um execute, criou um primeiro arquivo, vamos dar mais um execute, mais um arquivo, criou outro execute, mais um. Eles têm os mesmos dados, porém eles têm ID diferentes, porque são registros diferentes, é isso que a gente precisa. Agora, se a gente der um get, der um execute, a gente tem 3 registros aqui no nosso banco. Perfeito. Vamos abrir aqui a nossa API e vamos restartar ela. Restartar não, vamos dar só um refresh aqui na página para que o nosso ng onInit seja recarregado novamente. Então, dá um refresh aqui. Percebam que o retorno agora mudou. O nosso retorno agora tem a mensagem, tem o sucesso, mas o dados ele não está mais vazio. O dados agora ele tem 3 itens. Ele tem o item do ID 82, 83 e 84. Por quê? Porque a gente criou esses 3 registros. Então, esses aqui seriam basicamente os nossos funcionários que nós temos no banco. Então, beleza.
Então, percebam que ele está dentro de data.dados. Se eu dou um console log data, aparece os 3. Aparece apenas o objeto de response, que é o dados, mensagem e sucesso. Se eu dou um console log data.dados e venho aqui, ele vai retornar só os dados dos funcionários específicos. E é isso que a gente quer. Então, a gente vai colocar basicamente dentro de uma constante dados, esse data.dados. Então, a gente colocou aqueles 3 registros que nós temos dentro dessa variável aqui. Perfeito. Agora, essa variável dados nada mais é do que uma lista. É uma lista de funcionário. Percebam ali o tipo. É uma lista de funcionários. Se é uma lista, eu posso dar um map dentro dela, que é basicamente passar por cada um dos itens que tem dentro desse array, dessa lista. Tá? Então, eu vou basicamente fazer esse processo. Tá? Então, a gente faz um dados.map, então a gente vai passar por cada um dos itens, e cada um dos itens, a gente coloca aqui item, que é basicamente cada um que a gente vai passar, e se a gente der um console log, passando, a gente percebe que o passando aparece 3 vezes. Por quê? Porque tem 3 itens. Então, ele passou por um, passou por outro, e deu o console log passando em cada um dos quais ele passou. Se a gente colocar o item aqui, a gente percebe que realmente ele está passando por cada um deles separadamente. Porque, ó, apareceu o 82, daí passou pelo 83, daí passou pelo 84. É isso que nós queremos. Agora, por que eu fiz esse map e não apenas coloquei os dados dentro do funcionário? Pelo seguinte, se a gente der um console log nesse item novamente, percebam aqui, vamos estender um desses itens, o 82. Olhem essa data de alteração e essa data de criação. Elas não estão no formato que a gente quer que elas estejam, que é no formato PTBR certinho, sem aparecer aqui esses valores de horas e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? A gente está passando por cada um dos itens para conseguir alterar e modificar, basicamente, para a gente conseguir basicamente alterar e modificar essa data de criação e essa data de alteração de cada um deles. Então, a gente pode dar um item ponto data de criação, porque a gente consegue ter acesso a cada um dos elementos específicos, e falar que vai ser igual a new date, só que a gente não vai pegar a data de agora ou uma data fictícia. A gente vai pegar exatamente a data que realmente foi a data de criação daquele elemento. Então, vai ser o item ponto data criação novamente, que com certeza vai existir. Então, a gente coloca aqui essa exclamação, que ele realmente vai existir, e a gente coloca um ponto to locale date string, e daí aqui dentro um pt.br. Perfeito. Agora, se aqui embaixo a gente dá um console.log dados, a gente vai perceber que tá diferente. A gente abre aqui e, ó, agora, a data de criação aparece 13/8/2023, que é conforme a data de hoje, que realmente a gente criou agora. Perfeito? E vamos fazer basicamente a mesma coisa com a data de alteração. Então, aqui a gente coloca a data de alteração, data de alteração. Perfeito. Então, dando console log, todos os nossos elementos estão com a data agora formatadinha. Então, agora que eles estão com a data formatada, a gente pode colocar ele dentro da nossa variável que nós criamos aqui em cima. Então, diz funcionários é igual a data.dados. Perfeito. Da mesma forma que diz funcionário geral, também é igual a nossa data.dados. Perfeito, então. Então, esse funcionários aqui, a gente já está com ele mapeado. Ele já tem, esse funcionário já recebe todos os dados que estão vindo do banco. Esse funcionário geral também já recebe todos os dados que estão vindo do banco, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente precisa. Agora, percebam que, beleza, a gente está pegando os dados do banco, mas ainda não estão aparecendo aqui em tela, né? A gente quer que apareça em tela, não aqui no console. Para isso, a gente vai basicamente vir aqui no nosso Home Component. Perfeito? Vamos voltar para o nosso Home Component. E a gente tem que entender que é o seguinte, a partir do momento que a gente tem uma variável aqui, funcionários, ou funcionário geral, ou seja, a variável que nós tenhamos aqui, o nosso Home Component tem acesso. Ele tem acesso a essa variável. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em Carlos, por exemplo, e com essa sintaxe de abre e fecha chaves 2 vezes, aqui dentro a gente consegue ter acesso ao nosso funcionários, que é a nossa variável. Basicamente assim, a gente consegue ter acesso aos nossos funcionários. Mas perceba como que ele aparece aqui.
Deixa eu fechar aqui o console. Em object, 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 object. 3 vezes. Por quê? Porque a gente tem 3 funcionários. Tá? Mas a gente não quer que apareça dessa forma e a gente quer que, né, uma nova linha a cada novo funcionário que nós tenhamos. Então, o que a gente vai fazer? Percebam que o funcionários, ele não é um elemento único. Ele é uma lista. Então, a gente tem que iterar por essa lista. E como que a gente faz para iterar por uma lista? A gente faz um for, tá? Então, a gente faz um for. Então, por cada funcionário de uma lista, a gente vai passando e vai criando certa questão. Então, a partir do momento que a gente tem 3 funcionários, o que a gente quer? A gente quer 3 linhas. A linha aqui no nosso HTML é especificada por esse tr. Cada linha tem todas essas informações, tá bom? Então, aqui no tbare, a gente vai fazer um for nele. Um ng for. Basicamente assim, essa é a sintaxe do ng for. E ele, basicamente, a gente cria uma variável padrão e ele vai iterar off uma lista específica. A lista que nós temos é a lista de funcionários. Perfeito. Então, por cada funcionário desta lista de funcionários, a gente vai criar essas linhas. Agora é para aparecer elas fixas, mas aparecer 3 vezes na nossa tela. Pronto. Por que 3 vezes? Porque na nossa lista de funcionários tem 3 registros ali. Então, apareceu 3 vezes aqui em tela. Perfeito. Então, mas eu não quero que apareça Carlos 3 vezes. Eu quero que apareça o nome daquele registro que a gente criou. Para isso, agora sim, a nossa sintaxe do abre e fecha 2 vezes chaves. Agora, aqui dentro, a gente pode fazer essa interpolação. A gente pode colocar aqui funcionário, porque a gente está pegando o funcionário específico daquela rodada, ponto, e qual informação que a gente quer pegar dele? A gente quer o nome. Beleza. Agora sim, foi string em todos, porque todos têm o nome de string. Mas se a gente colocar aqui embaixo, funcionário sobrenome, ponto sobrenome, perfeito. Aqui, mesma coisa, mesma sintaxe, só que funcionário, ponto departamento. A gente percebe que todos eles aparecem aqui. Se por uma questão a gente vem aqui na nossa API diretamente, dá um post aqui, só que em vez de nome, do nome string, a gente quer colocar Carlos, daí o sobrenome Eduardo, perfeito, vamos dar um execute. Foi criado aqui na nossa API o nosso Carlos Eduardo, é do RH, ok, criado agorinha, perfeito. Vamos dar um restart aqui, o Carlos Eduardo está aqui. Então, a gente já está pegando os dados na nossa API e está conseguindo colocar elas em tela. Perfeito, é isso que a gente quer. Agora, percebam o seguinte. A nossa imagem, ela ainda está aparecendo de acordo a nada, né? Então, ela não está seguindo regra nenhuma. Ela aparece o ativo e inativo, independente se a pessoa realmente está ativa ou inativa. No caso aqui, todos esses funcionários acabaram de ser criados. Eles estão todos ativos. Isso a gente consegue estar confirmando na nossa API. Olha aqui, ativo? Sim, está verdadeiro, está verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Todos eles estão ativos, mas aparece bolinha vermelha também. Então, para arrumar isso daqui, é bem simples. A gente vai fazer o seguinte. Dentro aqui do nosso TD, aqui, dentro desse nosso TD de imagem, a gente vai ter uma div. Essa div, ela vai receber a nossa imagem de ativo. Beleza. Porém, o que eu vou ter que dizer para o nosso Angular? Ok, você só vai mostrar essa div de ativo quando o funcionário estiver ativo. E vai mostrar essa div de inativo quando o funcionário estiver inativo. Como que eu faço isso? Com uma expressão de condição, que seria o nosso if. Além do ng for aqui no nosso Angular, a gente também tem o ng if. Então, dentro dessa div, a gente coloca ng if. E daí vai ter uma expressão que a gente vai precisar colocar aqui, que é a condição que nós queremos respeitar. E nesse caso é funcionário ponto ativo é igual a true, ou seja, ele está ativo, então eu vou mostrar esse carinha aqui. Porém, ainda em tela não está funcionando, porque está aparecendo, mudou aqui o layout, etc, deu uma quebradinha, porque a gente colocou a div, né? Então daí quebrou, mas assim, permanece aparecendo os dois. Então eu tenho que falar que, por exemplo, se tiver ativo, eu mostro isso daqui. Mas a partir do momento que está ativo e eu mostrei isso daqui, eu não posso mostrar o de inativo. Da mesma forma que, a partir do momento que não tiver true, eu só posso mostrar o inativo e não o ativo. Então, dentro do if, nós sabemos que existe um else. Então, se está ativo, beleza, mostra esse cara. Mas e o else? E se não estiver ativo, eu mostro o quê? Então,
É basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar basicamente um ponto e vírgula aqui, dentro do mesmo aspas que a gente colocou aqui o funcionário ponto ativo igual a true, e coloca um else. Else inativo. Só que esse inativo é um nome que a gente vai estar dando para o elemento que vai precisar aparecer em tela em caso de essa verificação seja falsa. Então, beleza. Dentro do Angular, nós temos um elemento chamado de ngTemplate. Esse ngTemplate. Pode apagar isso daqui que veio aqui aleatoriamente, pode apagar. Vamos colocar o inativo aqui dentro desse ngTemplate. Tá. Perceba, tá dando erro por conta desse inativo aqui. Vamos tirar aqui esse inativo, porque ainda a gente não mapeou ele. Então, vamos deixar dessa forma aqui, funcionário ativo igual a true. Perceba aqui, eu criei o ngTemplate, coloquei a imagem de nativo aqui e agora a imagem de nativo não está aparecendo. Mas por quê? Se eu não coloquei else, eu não coloquei nada, simplesmente coloquei a minha imagem de nativo dentro do ngTemplate. Esse ngTemplate, ele é um elemento que ele só aparece a partir de alguma condição. Então, ele não vai aparecer em tela se não tiver uma condição e ele estiver respeitando essa condição específica. Então, é por isso que a gente precisa dele. Se a gente coloca o nosso else inativo aqui, ele vai dar um erro, porque ele está falando que essa propriedade de inativo não existe em local nenhum. Mas se eu coloco esse inativo aqui dentro da nossa tag de ngTemplate e um joguinho da velha na frente, agora o que ele está entendendo? O ngIf está falando o seguinte, funcionário ativo está igual a verdadeiro? Beleza, aparece aqui e o que está dentro dessa div, que é a nossa imagem de ativo. Agora, se não, ele vai buscar um ngTemplate que tenha esse inativo. Putz, tem um ngTemplate aqui, ele tem inativo. Vai mostrar o quê? O inativo. Então, vamos ver. Beleza, apareceu só os ativos. Por quê? Porque estão todos ativos. Até então, tá certinho. A gente vem aqui na nossa API e vamos inativar algum usuário. Aqui, ó. O Carlos Eduardo. Vamos inativar o Carlos Eduardo. O ID dele é 85. No meu caso aqui, né? Você verifica aí qual que vai ser o ID do seu. Eu, como estou usando esse banco, já fiz vários cadastros aqui, então ele tá seguindo pro 85. Você provavelmente seja outro ID. Se estiver começando agora, né? Perfeito. Então, a gente pegou o ID 85 e a gente sabe que é esse put aqui para inativar um usuário. Então, vamos colocar aqui o ID 85 e dar um execute. Perfeito. Nosso Carlos agora está com ativo false. Retornou, tudo certo, funcionou. Agora, vamos recarregar aqui. Perfeito. Carlos está inativo. Então, é isso. A gente conseguiu fazer todo esse processo aqui. Está funcionando. Então, aqui a listagem está pegando do banco, está trabalhando especificamente o inativo e inativo. Beleza, mas mais nada está funcionando aqui. Qual registro está sendo buscado? String, não busca nada. Carlos, não busca nada. Então, vamos agora arrumar aqui esse campo de procurar e é agora que a gente vai entender um pouquinho mais do porquê que a gente criou dois funcionários, o funcionário geral e o funcionário geral e o funcionários normal. Ok. O que existe aqui no Angular, além de tudo isso que eu já mostrei para vocês e além de tudo muito mais que eu vou estar mostrando no decorrer desse projeto, tá? A gente consegue estar colocando um event binding dentro de algumas questões, como por exemplo, dentro de um botão eu posso colocar aqui um clique e daí função, alguma função específica que tenha lá dentro do meu home TS. Então, eu posso fazer isso aqui. Então, basicamente, ele vai entender. A partir do momento que eu clicar nesse botão, uma função que está dentro do TS vai acontecer. A gente vai fazer isso mais para frente. Mas eles têm vários. Então, se eu abro o fecho parênteses aqui, olha, tem várias coisas aqui. Clique, close, copy, cut, em focus, quando eu estiver focada num certo campo, vai acontecer alguma outra coisa. Um input, vai acontecer alguma coisa. E é isso que a gente quer. Por quê? O que a gente quer aqui? A gente quer que no momento que a gente esteja colocando alguma coisa no input... Peraí, que esse é o nosso... Ah, é que tá dando erro por conta desse carinha aqui, ó, acredito. Isso mesmo, por conta dele tava com os parênteses aqui. O que eu quero fazer? Eu quero entrar aqui e a partir do momento que eu der o input de alguma coisa, coloquei um J, coloquei um K, um L, ele vai lendo os dados que estão aqui na nossa tabela e aparecendo só os que batem com essas informações aqui. Então, para isso, eu uso o input. Tá, mas só colocar o input não resolve, eu tenho que dar uma função para ele. O que vai acontecer quando eu faço o input? Ele vai rodar uma função e dentro dessa função ele vai mandar um evento. Dentro do input, que evento vai ser esse? Vamos colocar aqui, ó.
Dentro do input, acho que não vai rodar aqui nesse daqui, porque... Ah, não, tá rodando ainda. Dentro do input, qual o evento vai ser esse? Então, se eu colocar D, dentro desse parâmetro aqui, dentro dessa função, vai ir a letra D. Dentro desse daqui, vai ir a letra D e E, e assim por diante. Vai ir várias outras questões, mas o que a gente vai querer vai ser basicamente o que está sendo escrito dentro do input. Então, beleza. Então, a gente precisa estar dando esse erro aqui, porque está falando que a property search does not exist on type home component. Por quê? Porque eu não tenho essa função aqui dentro do nosso home component TS. Então, vamos criar. A gente vai pegar esse search, vai vir em home component, facilmente aqui, cria a função. Beleza, criou. Ainda está dando erro. Por quê? Porque aqui no nosso HTML, a gente está falando que ela recebe uma informação. Só que dentro do nosso home component TS, a gente não está recebendo absolutamente nada. Então, esse é o problema. Então, dentro aqui do search, a gente vai colocar que a gente recebe um event. Um event. Perfeito, recebemos o event aqui. Tá. Então, vamos dar um console log nesse event que a gente está recebendo para a gente dar uma observada, né? Dar uma entendida do que está acontecendo aqui. Então, vamos abrir aqui o inspecionar. Beleza, então a partir do momento que eu escrevo alguma coisa aqui, vem aqui o input event. Ele vem várias informações. Se eu venho aqui vocês percebem que é um arquivo enorme que vem aqui nesse input event. Mas se eu venho em target e eu desço aqui para baixo e venho em velho, pá, aparece exatamente o valor que eu quero que está escrito aqui. AB, daí se eu vim nesse outro aqui, vim no target, vamos descer lá embaixo, aumentar aqui um pouquinho, vamos lá no V, no velho, ABE, é o que eu estou digitando aqui. É isso que eu quero pegar. Perfeito. Vamos conseguir, porque a gente já viu que estamos recebendo desse evento aqui. É só chegar até ele. Então, beleza. Vamos primeiro pegar o nosso target. Então, const target. Foi a primeira coisa que eu cliquei ali, vocês viram, né? Então, event.target as HTML input element. Então, aqui eu peguei o target. O target nada mais é do que esse cara aqui. Então, basicamente... Ah, não estou mais fazendo o console log ali. Mas vamos fazer aqui. Console.log. Fica mais fácil de entender, então vale a pena. Aqui. O target que eu peguei é basicamente isso daqui. Eu peguei tudo isso daqui. Só que está aqui. Dentro desse target, eu peguei tudo. E coloquei dentro dessa variável. Mas eu não quero tudo que está dentro do target. A gente já viu que eu quero que está dentro do velho. E isso está dentro do target. Então, eu pego basicamente o velho, que é o target.velho. Esse daí é o que eu quero. Agora sim, se eu dou um console log velho, ASD, ó, tudo que eu estou digitando está aparecendo aqui. Perfeito, é isso que eu quero. Agora, basicamente, a gente vai filtrar. Como que a gente vai fazer para filtrar? É agora que a gente vai mexer nessas duas variáveis aqui, funcionários e funcionário geral. Eu vou vir no meu disfuncionários e eu vou mudar ele. Ele vai receber uma outra informação. Lembrando que o que a gente está inteirando aqui no HTML é o funcionários. Então, se eu mudo esse funcionários, eu mudo o que aparece em tela. Então, esse funcionários ele não vai ser mais todos os dados que estão no banco, que é o que ele é atualmente. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o dis.funcionário geral, que é tudo que tem no banco também, mas essa informação filtrada, tá? Então, eu vou filtrar. Então, para cada funcionário que tem dentro desse funcionário, que tem dentro desse filtro, dentro desse funcionário geral, para cada funcionário, eu vou fazer um filtro. Qual filtro vai ser esse? Eu vou retornar para dentro desse disfuncionários apenas o funcionário, que é esse carinha aqui, ponto nome, ponto to lowercase, que inclua o valor, o velho. Tá, o que eu fiz aqui? Isso daqui é tudo que tem no banco. Isso daqui é tudo que tem no banco. Isso daqui é o que aparece na minha tela. Só que eu estou mudando agora o que é isso daqui. Agora isso daqui não vai ser mais o que é tudo que tem no banco. Ele vai receber uma outra coisa. Ele vai receber isso daqui desse funcionário geral, que é tudo que tem no banco, mas filtrado. Para cada funcionário que tem dentro desse funcionário geral, eu vou pegar o nome desse funcionário, vou diminuir a letra para ficar só com letra minúscula e eu vou procurar apenas os funcionários nome com letra minúscula que tenham o que tem dentro de velho.
E o velho é basicamente o que eu estou digitando no meu input pesquisar. Então, se eu venho aqui e digito STR, já vai filtrar. Porque ele está buscando todo mundo que tem o nome que tem STR, que é só os strings. Se eu buscar CAR, vai buscar só o Carlos. E assim por diante. Porém, se eu colocar letra maiúscula, putz, já não busca ninguém. STR, já não busca ninguém. Por quê? Como resolve isso daqui? A gente vem no home. O velho, a gente também tem que colocar ele por to lowercase, porque daí ele vai ficar em letra minúscula. Então, independente se eu escrevo letra maiúscula, ele vai transformar em letra minúscula e vai conseguir fazer toda a modificação aqui. Então, perfeito, é isso daí. O nosso filtro agora já está funcionando. Então, basicamente, o Home Component é isso. A gente listou todos os funcionários, conseguiu verificar qual funcionário a gente está buscando e fazer a busca aqui de acordo com as questões ali, tudo certinho. Então, beleza. Tá feito. Fala, galera, esse segundo vídeo vai ficando por aqui. Optei por estar dividindo esse que seria o segundo vídeo em duas partes, visto que o vídeo ficou muito longo. Então, nesse primeiro vídeo, nós desenvolvemos todos o nosso home, já fizemos algumas requisições lá para nossa API, desenvolvemos a questão de busca e assim por diante. E no segundo vídeo, nós iremos destrinchar todo o restante do nosso CRUD, criando o editar, o cadastrar novo funcionário, o detalhes para nós estarmos os inativando. E daí, no próximo vídeo, nós realizamos a estilização utilizando o Angular Material, certo? Então, fica por aqui o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Falou!